30 anos se passaram e a medalha de prata conquistada pela seleção brasileira de voleibol ainda tem o valor e o reconhecimento de uma grande glória do esporte nacional. O segundo lugar, obtido nas Olimpíadas de 1984 em Los Angeles, foi o primeiro saque do vôlei brasileiro rumo à maioridade. 30 anos depois, o Sport TV Repórter revive com os personagens da decisão contra os Estados Unidos o dia 11 de agosto de 1984. Naquela ocasião, o time norte-americano venceu o jogo por 3-0, mas nem essa derrota ofuscou a glória brasileira de ter a mais emblemática seleção de vôlei de todos os tempos. Bernard, Renan, William, Montanaro e os outros 8 atletas são até hoje conhecidos como integrantes da geração de prata. Eles deixaram um legado de arte, criatividade, comprometimento e superação. Um legado que teve como data inicial aquele 11 de agosto de 1984. Um dia de prata. Começamos a viver com grande ansiedade, com grande expectativa. A confirmação do time brasileiro, Xandó, Montanaro, William. Começa a grande final olímpica do voleibol. Começa o Brasil batendo, Xandó virando a primeira bola. Saque curto, foi buscar a bola, Maurício. Xandó, Montanaro e o primeiro ponto americano. A bola de Perkins. 1-1, começo. Poderia ser apenas mais um dia no rotineiro passar dos dias. E 11 de agosto de 1984, então, seria só uma data perdida, esquecida no tempo. Em 1984, o 11 de agosto caiu num sábado. Naquele dia, os noticiários falavam de um Brasil que se dedicava à tradicional e necessária campanha de vacinação infantil. Falavam também que o país se preocupava com a enchente em cidades do Sul. E mais, estava atento às convenções partidárias que escolheriam Paulo Maluf e Tancredo Neves como candidatos à presidência da República no final do ano. Aquele 11 de agosto era também um dia de glória na vida de Prince Rogers Nelson. O cantor e multi-instrumentista americano escolheu a data para lançar Purple Rain. A canção turbinava ainda mais a carreira de Prince e se tornaria um marco da música pop. Naquele 11 de agosto, como nos 14 dias anteriores, os olhos do mundo estavam voltados para Los Angeles, para a 23ª Olimpíada da Era Moderna. A chama olímpica que vai ser disputada em Los Angeles. Daquela época, grudaram na memória imagens e personagens inesquecíveis, como o velocista norte-americano Carl Lewis, mas principalmente Joaquim Cruz, um herói olímpico com a cara do Brasil. Vamos ver a bandeira brasileira! Aquele 11 de agosto de 1984 foi o dia mais importante na vida de outros 12 brasileiros, que lá em Los Angeles sonhavam com o ouro olímpico e no fim da tarde iriam entrar em quadra para conquistá-lo. Eram os 12 atletas da Seleção Olímpica de Voleibol, uma das equipes mais iluminadas que o mundo conheceu e que o Brasil, até hoje, reverencia. Que equipe tinha, por exemplo, a força do saque de Montanaro, a potência da cortada de Xandó, a criatividade de William, a inteligência de Bernard. É de Bernard o Jornada nas Estrelas, um dos lances mais encantadores do vôlei. Assim como é obra brasileira, o surpreendente Viagem ao Fundo do Mar, um saque simplesmente arrasador. No treino,
Na manhã do dia do jogo decisivo contra os Estados Unidos, era natural que todos estivessem envolvidos numa confusão de sentimentos, confiantes, incertos, esperançosos. Eu durmo pouco normalmente, nesse dia eu dormi quase nada. Luz acesa, conversa, frio na barriga. Nós acordamos numa situação completamente nova. O Brasil jamais tinha ido para uma fase semifinal de Olimpíada, quanto mais para uma fase final. E não passava pela cabeça que a gente ia perder, né? Você não pode ir com a sensação que você vai perder. A gente tinha quase a certeza que a gente ia ganhar o campeonato. Eu olhava para o lado para ver se eu conseguia ver como é que cada um deles estava naquela manhã, sabe? Eu acho que eles estão bem, eu acho que ele, poxa, ele tá confiante, ele tá bem, ele tá para cima não, ele tá meio assim, ele tá meio desconcentrado. Como esquecer o 11 de agosto de 1984? O 11 de agosto é realmente, de 1984, um legado. É ao mesmo tempo uma alegria e uma tristeza. Um dia que entrou para a história, mas também de uma forma muito positiva, mas que não foi um bom dia para a gente. Naquele dia nós deixamos de ganhar a medalha de ouro. Tem dias que não se esquecem. 11 de agosto de 1984 foi talvez a data mais importante da história do esporte brasileiro, tirando o futebol, é claro, da grande virada que o esporte deu para a história de todos eles. Nada deu certo. O placar sintetiza o desastre. 15-6, 15-6, 15-7. 3 sets a 0. Os norte-americanos arrasaram e amassaram o sonho brasileiro. Nas imagens do passado, a decepção pela ilusão desfeita estava estampada no rosto dos meninos brasileiros. Uma medalha de prata inédita na história do vôlei brasileiro. Hoje, uma certeza. A equipe americana jogou melhor. E quem joga melhor normalmente vence, com relação, principalmente no meu esporte. A gente estava bem na parte técnica, parte física, parte moral, mas alguma coisinha nos faltou ali. 30 anos depois, o revés se transformou numa medalha de prata supervalorizada. Quase todos os integrantes daquele grupo têm carreiras profissionais como executivos de esporte e são reverenciados como a geração de prata do vôlei, reconhecimento que as conquistas que vieram a seguir não ofuscaram. Na casa do carioca Paulo Roberto de Freitas, não há nenhum quadro, um troféu, nada que lembre o tempo em que ele comandou a mais emblemática equipe do vôlei brasileiro. Em 11 de agosto de 1984, Bebeto de Freitas explicava assim a não conquista do ouro olímpico. Eles jogaram muito bem, conseguiram neutralizar os nossos ataques e dificultaram totalmente. Para nós virarmos uma rede, estava difícil. Hoje, a opinião, as explicações de Bebeto de Freitas são quase as mesmas. Eles foram melhores do que a gente num jogo, conseguiram neutralizar alguma coisa que nós tínhamos preparado para jogar bem contra eles. De um modo ou outro, a cicatriz ficou. Um sentimento de dor, um sentimento de um trabalho que foi muito sacrificante. Naquele dia todo mundo desabou, eu também. Bebeto de Freitas renega qualquer convite de rever a partida final. 1984, nunca mais. Analisar do ponto de vista técnico aquele jogo, eu acho que é covardia para aqueles que jogaram. Você analisar o que você não vê é muito fácil, né? É aquele arquiteto da obra pronta, né? Você lê, às vezes, fulano de tal amarelou, fulano de tal ficou com medo. Quem é que garante isso? Quem é que pode afirmar isso? É difícil para qualquer um dos protagonistas daquela disputa reviver momento tão doído. Foi bastante difícil, né? Eu nem gosto muito de ver, de vez em quando a minha filha põe esses jogos, sem querer, hoje em dia o pessoal coloca no Facebook, lembra do jogo, aparece lá, aí não tem como você dar uma olhadinha. Eu lembro do clima, um clima de certa
vamos dizer, tensão, né, já dentro do ônibus e de uma certa ansiedade quando a gente chegou no ginásio. Eu acho que nós não estávamos preparados ainda, mentalmente, emocionalmente, para conquistar uma medalha de ouro. Foi um jogo que nós não jogamos, né? Só deu os Estados Unidos. Você perder de 15-6 é como se hoje você perdesse de 25-10. É um jogo que é um set que não existe. Só que foram 3 assim. O gaúcho Marcos Vinícius Freire não teme o passado, guarda tudo daquela época. Eu acho que só eu e o Museu do Comitê tem essa tocha aqui no Brasil. É a tocha original, algum dos corredores do Torch Relay, do revezamento da tocha, correu com ela. É a tocha original de Los Angeles, é uma tocha numerada, então são feitas 2.000, 3.000, depende da edição. Agora em Londres eu acho que foram 5.000. Ela é a 2063. Está até tortinha, porque ela já tomou uns tombinhos dela, está queimada, o cara correu, realmente ele correu com ela. E aí depois Marcos Vinícius enfrenta e folheia páginas da vida que viveu sem receios, sem frustrações, sem remorsos. A gente vai voltando, vai lembrando as coisas que a gente esquece. Né? São centenas de fotos, incontáveis recortes de jornais, camisetas amareladas, fichas de jogadores, medalhas e a lembrança mais cruel, a camisa do americano Patrick Powers, o melhor jogador da seleção americana naquela decisão. Troquei com ele no final da final brasileira, no final do jogo da final. Ainda hoje, Marcos Vinícius é capaz de repetir a numeração da camisa que correspondia a cada um deles. Número 2, Xandó. Número 3, Badá. 4, Montanaro. 5, Rui. 6, Renan. 7, William. 8, Amauri. 9, eu. 10, Maracanã. 11, o Cacau, que acabou não indo. 12, Bernard. Ou melhor, 11, Léo. 12, Bernard. 13, o Cacau. E 14, Fernandão. E 15, o Ronaldão, que acabou não indo então. E vai adiante. Marcos Vinícius se enche de coragem e decide ver, pela primeira vez, um vídeo da derrota que transformou ele e os outros 11 jogadores da seleção brasileira de voleibol em nomes maiores do esporte nacional. O jogador mais jovem desse grupo. E está aí a sua seleção brasileira na final. Rapaz, ver um vídeo depois de 30 anos é brabo. Começa a grande... Olha o saquezinho, simplesinho, é outro jogo, né? Linda jogada. O Xandó puxa pro meio, porque ele vem logo depois da Mauri, o bloqueio fica parado lá na ponta. Pena que não valeu o ponto. Ainda bate no saque. O passe de Fernandão. Fernandão passava muito. Vou montar 2 vezes bloqueado seguido. Pô, depois de 30 anos tem que ver isso, hein? Agora de bola que chama. Tira ele, bloqueio espetacular! Teoricamente, um bom começo, hein? Segundo ponto do Brasil. Passa do Fernandão. William. Boa bola. Montanado do fundo. Espetacular. Olha só de novo. Eu queria ter uma varinha de pirim-pim-pim para mudar o resultado, que até aí tá bom, rapaz. A gente vinha bem. Mas não dá para mudar, né? Aí passe ruim agora já, viu só? A Maurício enrolou. O passe foi ruim, a Maurício achou que a bola não era para ele. Pelo menos o bloqueio funcionou bem. Muito bem. Monta se recuperando. Agora Xandó de novo. Olha que bola. Olha que sorte dos Estados Unidos. Aí. Rapaz, o Renan estava sem bloqueio, pegou uma bola linda. Olha só o que acontece. Bloqueio no Xandó. Renan sozinho, pé no peito, ela volta e a largada americana, ponto. Estamos já no segundo set, porque o primeiro foi pro Brejo e rápido. Bernard de lado de novo, na Rasma. O passe ruim, levantada errada. O Timons encostou com a unha nela e deu certo pros caras, né? Não... Tem dia que não tem jeito. Bom saque de novo. Olha o Pat Powers. Nossa! Volta agora a seleção americana para o seu saque. 14-7. O público levanta. O ginásio estava lotado. O ginásio estava abarrotado. Passe perfeito na mão de novo. O Bernard bloqueado. Pelo Dusty Gordon. Acabou. Americana em 3-7-0. Chorei muito.
foi sofrido. E meu continuou de noite. Eu saí sozinho caminhando e fui embora da vila. Até hoje eu não sei onde é que eu fui parar. No próximo bloco, a decisão que Bernardinho não esquece, o retiro interior de Badá e a apavorante escada em que os jogadores da seleção de prata aprimoravam a força física. Ele é o maior campeão da história do voleibol. E mesmo com 30 títulos em 20 anos de carreira, Bernardinho não esquece o 11 de agosto de 1984, o Dia de Prata. De todos os 12 atletas daquela geração, só um não vive mais o dia a dia das quadras, Badá. E nenhum deles esquece que, para atingir a perfeição, aprimoravam a força física numa escada íngreme de 104 degraus. Começa o segundo set, Brasil e Estados Unidos sacando o Renan. A esperança ainda estava viva, resistia. Bora! Primeiro ponto do Brasil nesse segundo set, 1-0. Aos poucos, o sonho se extraviava. Mas a bola está em jogo. Bate! E o 10º ponto americano, 10-5, abre 5 pontos. A seleção americana. Tudo aquilo que tinha dado certo 2, 3 dias antes, não estava dando nada certo. Qualquer jogada que a gente fazia estava marcada. William levantando, chamando o Xandó. Agora o bloqueio americano defende. Pat Powers levanta. Bloqueio duplo do Brasil. Estoura o bloqueio brasileiro. Não esqueço a forma como o time deles defendeu. Sabe aquela coisa de você bater, a bola subia. A impressão que eu tinha é assim, que não tinha espaço no campo de lá. Uma bola difícil. O 8º ponto americano, 8-5. No primeiro jogo eles tiveram uma dificuldade muito grande em passar o nosso saque. Naquele jogo eles não tiveram dificuldade. Mais atrás na cobertura, Timothy. Vai ele na batida, bloqueio duplo do Brasil e ele consegue furar. Passa no chão e recupera a vantagem. É aquela história, como um jogo de xadrez, foram te encurralando, você não tinha para onde mais sair, até que derrubam o rei. 15º ponto de novo, 15-6, seleção americana. Para entender a geração de prata, é preciso voltar ao começo de tudo, no bairro da Urca, na zona sul do Rio de Janeiro. É aqui que este homem relembra com suavidade a dureza de um tempo de incertezas e esperanças. Na Escola de Educação Física do Exército, o major Paulo Sérgio Rocha Ângeles ajudou a preparar a meninada que, com saques, bloqueios e ataques arrasadores, iria encantar o mundo e dar maioridade ao voleibol brasileiro. Era Paulo Sérgio o responsável pela força atlética da seleção. Não apenas a bela paisagem devolve o passado ao Major Paulo Sérgio. O que passou, o começo de tudo, podem ser contados em 104 degraus de uma escadaria, hoje quase abandonada. O lema da geração de prata era a superação psicológica. E nada melhor para externar e materializar essa superação psicológica, subir 104 degraus, não da maneira que eu estou subindo, porém correndo até o pico. Temos 104 degraus, eu chamava de 100 degraus para o Olimpo. Acabava o treinamento técnico, vinham para o treinamento físico. Chegava lá embaixo, eles queriam me matar, na realidade. Então me xingavam, mas de qualquer maneira, moderadamente. Mas subi, e no mínimo tinha que fazer umas 10 subidas. Logicamente que desciam, se recuperavam e subiam novamente, e por tempo. A escadaria e os exercícios extenuantes trazem recordações diversas, inesquecíveis tormentos. A escada foi emblemática. Naquela escada a gente subia com o outro nas costas, 200 degraus para cima, 200 para baixo, várias vezes. Não se tinha parâmetro do que era bom fisicamente. Muitas vezes a gente discutia com ele, brigava com ele, Major, por que a gente vai correr tanto? A gente não vai correr maratona, a gente não vai correr nada. Eu corrida já não gostava, hoje gosto menos ainda,
mas naquela época, quando dizia que ia ter que inclinar e nós íamos seguido para as paineiras. E uma Kombi atrás, com as portas abertas, com o major, recolhendo quem não aguentava e caía. O treino começava, o Major Paulo dava o aquecimento. Saía do aquecimento, ia para o bate-bola 2x2, aí começava o treinamento de defesa, que era com o Bebeto e o Bruno que pegava a gente. E dali nesses moleques de defesa, dali. Saía do treino de defesa, aí pegava o Jorjão, treinar bloqueio. Salta, vai, repete. Aí acabava esse treino que a gente estava morto, aí a gente ia para a parte de preparação física, que aí vinha o Major, que ia para a gente com a pista, ou a gente ia para não sei o que lá, meu Deus. Eles foram cobaias de experiências de desenvolvimento físico, foram os primeiros atletas do voleibol do Brasil, nós tínhamos jogadores de voleibol do Brasil, foram os primeiros atletas de voleibol do Brasil. O vôlei, o esporte, ainda hoje faz parte do caminho profissional de quase todos os 12 medalhistas de prata de 1984. Alguns, como Renan Dalzotto, Marcos Vinícius, José Montanaro e Bernard, atuam como executivos, mas o William, Bernardinho, Amaury e outros preferiram continuar ralando nas quadras, lado a lado com novos talentos. De todos os integrantes da geração de prata, só um deles não seguiu o destino dos demais companheiros. O rumo de Antônio Carlos Gueiros Ribeiro, o Badá, foi outro, foi único. Badá preferiu o ar puro da região serrana do Rio de Janeiro. Onde eu possa compor muitos rocks rurais. Com a mulher Ana Cristina, mais a filha Antônia, o ex-jogador leva uma vida sem turbulências no bucólico município de Visconde de Mauá. Não quer outra coisa. Foi acontecendo, né? Eu sempre procurei uma vida alternativa. Eu tive restaurante no Rio, fui sócio lá, tive experiências comerciais, tal, administrativas. Era uma coisa que não me deixava muita competição, muita ganância. E eu me encantei com essa região aqui. Gostei das pessoas, do lugar da educação, da falta de violência. Quando a saudade bate forte, Badá se refugia com a família no antigo calor das imagens do passado. Aos amigos e hóspedes que o visitam, exibe às vezes com indisfarçável orgulho a medalha de prata que conquistou em Los Angeles. Com ela nas mãos, Badá parece não ter digerido inteiramente um resultado adverso. Essa medalha dá uma certa tristeza porque, na minha opinião, naquele período, a nossa equipe era superior à dos Estados Unidos. E nós, acho que de alguma forma, nos acanhamos perante toda aquela organização. Ficamos na UCLA, a Vila Olímpica lá de Los Angeles, era um troço bem legal, bem avançado. O esporte nos Estados Unidos é uma coisa incrível até hoje, muito superior ao Brasil. E nós perdemos uma grande chance de ganhar deles lá. Isso dá uma certa tristeza, mas nós fizemos tantas outras coisas, demos exemplos a tanta gente e, inspirado na nossa geração, o voleibol brasileiro cresceu muito. Então, nesse ponto foi muito bom. Mas, como eu digo, dá uma certa tristeza olhar, ver a cor prata aqui, sabendo que o ouro escorreu pelas nossas mãos. Era aquele dia que a gente tinha que ter provado isso, mas a prata está valendo, é difícil também pra caramba. Dou muito valor a essa medalha, tenho muito orgulho dela. Mas... Nas imagens que ficaram daquela decisão de 1984, o jovem Bernardo Rocha de Rezende pouco aparece, e quando aparece é só desolação. Ele tentando passar, vamos, mas cheguei, vamos, como se alguém perguntasse para onde, eu falei, não sei. O Bernardinho foi o que mais sentiu, a meu ver. Desses todos, pode ser que eu esteja enganado, mas todas as demonstrações e pelas preleções
E ele sempre pedia a palavra, ele discutia, não é melhor assim, discutia no bom sentido. Olha, vamos fazer essa... Olha, fulano de tal, ele bate sempre com a esquerda, olha a canhota dele, olha o corredor, sabe esses detalhes? Então ele fotografava, o Bernardinho, por ser levantador, ele fotografava bem a equipe contrária. E nós tínhamos scout, foi quando começou a scout, fazer as bolas, como é que acontece, os ataques, as defesas, os adversários, mas ele fotografava, ele tem uma cabeça, uma fotografia excelente. Então acho que foi ele que sentiu mais. Eu era assim, chato, cobrava, fazia dentro da quadra. Né? Eu era meio perfeccionista, essa coisa toda. Eu me lembro de detalhes da reunião técnica, me lembro de detalhes do treino pela manhã. Eu não tinha ainda, talvez naquele momento, a consciência, que eu obviamente tinha 20 anos depois como treinador e tenho hoje com 30 anos depois, da importância daquele momento. 30 anos depois, Bernardinho é uma personalidade no mundo do esporte. Como treinador, ele é o maior campeão da história do voleibol. 30 títulos em 20 anos de carreira. Há poucos dias, foi vice-campeão da Liga Mundial, um resultado considerado milagroso. Ele faz por merecer. Como treinador, Bernardinho é exigente, milimétrico, repetitivo. No dia a dia com suas equipes, sublinha valores como a motivação, a perseverança e outros conceitos que elevam o trabalho em equipe. Foi no revés das Olimpíadas de Los Angeles que nasceu esse exemplar Bernardinho de hoje. Por isso, Los Angeles e as Olimpíadas de 1984 são inesquecíveis. O 11 de agosto é a síntese de um trabalho de 4 anos, né? É o momento de fechamento daqueles 4 anos de convivência. Dor, ralação mesmo, brigas. 20 anos depois, eu cheguei a uma final olímpica com um treinador em 2004. 20 anos depois. Nós ganhamos da Itália antes da final, mas por 3-2. Então era uma situação diferente porque a gente sabia que era muito dura a situação. E eu me lembrei daquilo tudo. 20 anos depois, eu me lembrava claramente do que nós tínhamos vivido. Mas não havia ilusão, porque ali a batalha foi muito dura no primeiro jogo. Não havia nenhum tipo de ilusão de que naquele momento nós estávamos superiores. Um mês antes das Olimpíadas de 2004, 20 anos após a conquista da prata em Atenas, nós ganhamos a Liga Mundial dentro da Itália contra a Itália por 3-1. Aquilo me preocupou. Ali eu fiquei um mês preocupado, que não podia haver ilusão, imaginando que aquilo ali fosse ser garantidor de nada. Naquele momento a Itália era o nosso grande rival. E aquela experiência foi, para mim, importante. Porque eu usei aquilo como olha, nós não podemos cair naquela armadilha de imaginar que eu não sei dizer o quanto realmente imaginávamos ou não. Mas se alguma influência teve, provavelmente sim. Como esquecer, como não lembrar daquele vazio, aquele gosto amargo que ainda não passou. O erro não está na partida, certamente em como nós chegamos ali, porque não é uma partida em si que, né, ali jogamos bem, jogamos mal, é um porquê. Nós tivemos problemas, nós passamos, né, tivemos alguns problemas de atritos pessoais e tal, que eu volto a dizer, e são todos, hoje não são mais rapazes, são todos senhores, né? São todas pessoas super do bem, bacanas e tal, mas que viveram momentos de algum tipo de desequilíbrio em função das armadilhas que se colocaram no nosso caminho. Nós éramos meninos, brincando com uma coisa tão séria. Em 11 de agosto de 1984, Bernardo Rocha de Rezende começou a escrever as primeiras linhas do roteiro de uma paixão. A minha paixão é o processo. É estar aqui, o dia a dia, a quadra, isso que eu gosto. O jogo é uma consequência. E a conquista ela é efêmera. No dia seguinte, ela acabou. Acabou, né? Você não tem o mesmo time, o time já não é o mesmo, os jogadores se apresentam, os jogadores vão para outros clubes quando você está num clube. Então ela é tão fugaz, acabou. Não tem jeito. Mas o processo, ele é permanente. Aí vem um novo, você trabalha, aí você briga, você desafia, você, né, eleva a condição dele. Isso é o grande prazer dessa história. Bernardinho, Maracanã bate fora. É o 15º ponto de jogo, 15-6, seleção americana.
O dia em que o soco numa mesa iniciou a trajetória de glórias do vôlei brasileiro e o legado de arte e comprometimento de uma geração do esporte que 30 anos depois ainda é alvo de muitas homenagens. São assuntos do próximo bloco. Se hoje o vôlei brasileiro é respeitado em todo o mundo, deve muito à arte, à criatividade e ao comprometimento de Bernard, Renan, William e tantos outros. Sempre é bom voltar ao começo de uma história. E lá, no começo de tudo, um gesto ríspido foi o que marcou o início de um novo tempo no esporte brasileiro. E esse novo tempo começou em 11 de agosto de 1984, um dia de prata. Passa de Renan, William, passe de Bernard, passe no bloqueio americano, bate dentro, ponto americano, 15º ponto, vitória americana em 3-7-0. As palavras do narrador são proféticas. Tudo o que ele está dizendo no final desta decisão contra os Estados Unidos acabaria se confirmando. Que o vôlei brasileiro há de crescer sempre. 30 anos se passaram e o tempo redimiu uma geração de atletas que, em quadra, traduzia arte, estratégia, comprometimento, superação. De vez em quando, eles se reúnem. Todo o reencontro da geração de prata, como este ocorrido há alguns dias no Rio de Janeiro, é carregado de afeto e de uma alegria quase juvenil. Falam das famílias, dos filhos e do que fazem atualmente. Mas, acima de tudo e de qualquer assunto, voltam ao tempo que passou, ao tempo em que viveram juntos, quando sonharam os mesmos sonhos. Eu não sou saudosista, não, mas é claro que as lembranças são boas e eternas. Até quem está afastado do eixo Rio-São Paulo reaparece. É o caso de Rui Campos Nascimento, que vive hoje em Brasília. Com os irmãos que eu não tive, com quem convivi dioturnamente por tantos anos, tive o prazer de jogar junto, aprender com eles. E a gente ter essa medalha junto, para mim, assim, foi a obra da minha vida. Em torno de Rui, aconteceu a história mais curiosa daquele jogo final. No dia da final, acabou o treino, Bebeto, qual foi o sorteio? A gente ficou com que camisa hoje? Ah, azul. Aí o Rui era desligado demais. O Rui, a gente devia ter feito um livro, tanta coisa desligado que ele é. Aí o Rui veio e perguntou, aí moçada, que cor que é a camisa? A moçada falou, azul. Aí ele fez aquela cara, azul, então é branco. Como é que a gente pode chegar a uma final olímpica e nessa brincadeira de dizer errado a cor da camisa para alguém, ele trouxe a cor da camisa errada. E a Vila Olímpica era longe para burro do ginásio, né? Aí pega táxi, bota um cara voando para lá para voltar voando com a camisa dele. Chegou se aventando na quadra. A recuperação do passado é feita com histórias e gestos. Um soco na mesa resume o início de tudo, o saque inicial da geração de prata. Foi em 1981. Quando nos foi dito a primeira vez que nós trabalharíamos no sentido de fazer daquele grupo uma seleção medalhista olímpica. E era uma coisa que passava longe da gente. A gente era 12º. Em 80 a gente foi 5º, que a gente achou que disso a gente não passaria nem a paulada. A gente achou que a gente foi 5º porque teve boicote da Rússia e tal. Nusman, à época que era o presidente da Confederação de Vôlei, deu um soco na mesa e disse: quem não acreditar nisso, que saia daqui, não vai continuar conosco. A porta ali está aberta. Quem não acreditar no que eu vou falar, a porta ali está aberta e pode ir embora. Bateu na mesa, não, vamos ter que buscar medalha. O personagem central da história diminui a intensidade do gesto. Olha, o soco na mesa é muito... Eu acho que ele é muito da lenda, porque a maneira de falar, por ser advogado, eu uso muito as mãos. Então, o soco propriamente dito não é uma característica minha. Falar de que isso, quem não estiver comprometido, a porta está ali, ela está aberta, podem sair, isso realmente eu disse. A partir do comprometimento, a realidade mudou e o voleibol brasileiro começou a viver uma fase de conquistas e medalhas. Os
figurinos se tornaram uma febre, uma mania nacional. Eles arrastavam fãs aos ginásios e a todo lugar por onde passassem. Enfim, eram celebridades. Você ia no cinema, você era abordado, anunciavam que você estava. Você ia num teatro, anunciava que você estava no teatro. Você ia num restaurante, várias vezes você não pagava conta. Você ia num banco, você não pegava fila. Eu lembro que a gente saiu daqui, foi jogar o Mundial na Argentina, e quando a gente voltou, a gente era ídolo. Quando a gente desceu no aeroporto, tinha um monte de gente lá esperando a gente, tirando foto, pedindo autógrafo, coisa que a gente não estava acostumado. Nós saímos do aeroporto do Galeão, o Bernardo saiu no carro da polícia. Porque o pessoal chegou tão em cima que ele pegou uma cara que não conseguia sair do saguão, entendeu? Então era um quê de bitomania naquele momento mesmo, entendeu? Nós lotamos o Maracanã, que hoje acho que nem o futebol vai lotar, porque não cabe lá 100 mil pessoas, 95 mil pessoas. E nós jogamos a céu aberto, dentro, num tablado, para 95 mil torcedores, arredondando, pagantes, com chuva. Então, uma coisa que entrou para a história e demonstrou a popularidade do voleibol, demonstrou a idolatria que o povo brasileiro tinha para com o voleibol e para conosco. Toda essa trajetória luminosa faz parte hoje de longas e doces lembranças. Porém, a fama também cobra um preço e, às vezes, ele é amargo. O que nós não soubemos foi lidar com a fama. Isso bateu pesado em todos. Se é natural, quem sou eu para julgar, né? Se não é natural, eu também não sei. Mas muitas conclusões que eu cheguei, tudo isso afetou, sem dúvida nenhuma, a responsabilidade. Nós fomos para a Olimpíada, de repente começou a oferecer, eu me lembro disso. Chegou uma empresa de material esportivo nos oferecendo $500 para jogar com tênis. E nós tínhamos um fornecedor de material esportivo. Aquilo virou a cabeça, $500 para nós era salário de quê? De 6 meses, sei lá. Para quem ganhava dinheiro, porque tem gente que não ganhava nenhum salário. Então, te tira do seu foco. Você passa por vou ganhar um tênis, vou sair numa foto, vou fazer uma reportagem bacana. Hoje os garotos às vezes fogem de reportagem, porque é tanta solicitação. Naquela época que a brechinha, opa, tô aí. Você começa a achar que você pode tudo, né? Você é capaz de tudo, você é imbatível, é único. E não é, né? Num esporte que exige planejamento, concentração e espírito coletivo, a geração de prata foi precursora de muitas inovações. Foi revolucionário. Das inovações que nós conseguimos implementar, eu acredito que o saque viagem, ele foi a grande contribuição daquela geração e do Brasil para o voleibol mundial. A última equipe a apresentar importantes novidades no voleibol foi essa de 84. Essa geração de prata, ela criou as estruturas do voleibol moderno, foi a primeira seleção a criar o líbero. O primeiro líbero que aparece no mundo do voleibol é o Xandó. Essa seleção determinou um padrão de jogo que não mudou até hoje, evoluiu, obviamente, né? Mas as primeiras iniciativas foram essas. Trinta anos depois, a medalha de prata tem o valor de uma excepcional conquista. E o país reconhece que em 1984 o voleibol brasileiro deu os primeiros saques, fez os primeiros bloqueios e os primeiros ataques rumo à maioridade. Essa geração foi a geração que transformou o esporte brasileiro. Hoje, os 12 atletas da geração de prata do vôlei brasileiro têm certeza de que o passado não é o que passou, é o que ficou. E o que ficou, desde as Olimpíadas de Los Angeles, é um arsenal de títulos e medalhas.
esta geração de 14, 15 atletas que participaram desse ciclo olímpico de 81 a 84, ela é uma geração que dificilmente, eu acho, o esporte brasileiro vai esquecer. Aquele grupo era um grupo muito criativo, né? E a gente vivia inventando coisas para poder driblar o adversário, né? Vencer o adversário com a nossa criatividade. A maior contribuição que a nossa geração deu foi ter popularizado a modalidade. Então o brasileiro entender que nós somos bons de bola com os pés e também com as mãos. Não deu certo, mas serviu como semente para tudo que ocorre até os dias de hoje no voleibol. Toda a nossa infraestrutura, tudo que o vôlei desenvolveu em termos de gestão, de preparação, de conhecimento, de ciência do esporte, fez com que o voleibol mostrasse para o Brasil que o esporte é viável. Naquele 11 de agosto de 1984, eles não foram derrotados, eles foram grandes. Foi um belo dia de prata. Antonio